Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia em que a igreja celebra a memória de São Bonifácio, mártir. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 38 ao 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos traz um ensinamento profundo, nos faz refletir sobre a nossa vivência cristã, a vivência da nossa fé. Por um lado, no início do evangelho, Jesus vai dizer à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quem eram os doutores da lei? Eram autoridades religiosas, eram conhecedores, pessoas que conheciam a lei, pessoas que eram uma espécie de referência na religião, porque estava à frente do povo, autoridade religiosa. E, no entanto, o que Jesus diz a respeito dos mestres da lei? Tomai cuidado. Por que tomar cuidado? Se eram pessoas religiosas, se eram pessoas que conheciam a lei, por que tomar cuidado com essas pessoas? Por aquilo que eles viviam. Embora sendo pessoas religiosas, embora sendo pessoas conhecedoras da lei, se aproveitavam da lei, se aproveitavam da religião e não viviam como deveriam viver. O espírito da religião, espírito da lei. Não viviam a fé de uma forma coerente. Pelo contrário, se aproveitavam da fé e às vezes da fé dos outros. Se aproveitava da religião para serem bem vistos, para serem elogiados. Jesus vai dizer que eles procuravam sempre os primeiros lugares das sinagogas. Então, invadiam a casa, iam para a casa das viúvas e talvez até de viúvas ricas e fingindo fazer longas orações. Meu povo, a gente poderia hoje se perguntar: como é que nós vivemos a religião? Que tipo de pessoas religiosas somos nós? Que tipo de fé nós temos? E como a vivemos? De que forma? Vivemos de uma forma correta, de uma forma profunda, com espírito realmente de fé? Ou vivemos uma superficialidade religiosa? É para pensar. Por outro lado, o segundo ponto que nos é falado nesse evangelho de hoje, Jesus, diz o evangelho, estava sentado no templo diante do cofre das esmolas. Interessante que Jesus ele é muito observador. Muito observador. E Jesus aproveita tudo para dar um ensinamento. Jesus não estava ali olhando para o cofre das esmolas para depois ficar saindo mal, né? Como às vezes pode acontecer na igreja, né? Na hora da missa, por exemplo, na hora do ofertório, às vezes a pessoa tem lá o local de colocar o cesto da oferta. Então,
Tem aquelas pessoas que ficam ali de olho, até para querer saber, cheio de curiosidade, para ver quanto aquela pessoa, aquele fulano, vai dar de oferta. E a pessoa às vezes até fica ali olhando até saber. Não, não foi isso que Jesus fez. Mas Jesus, observando tudo, ele transforma a situação em ensinamento. E Jesus fala de uma viúva. Mas antes da viúva, diz o Evangelho que muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas aí chegou uma viúva que era pobre. E Jesus no Evangelho vai dizer que aquela viúva, ela deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Por quê? Porque quando os ricos iam fazer a sua oferta ali, depositar a sua esmola, diz o Evangelho que todos deram o que tinha de sobra. Era a sobra que estavam dando. Já no caso da viúva, diz o Evangelho, quanto a ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Veja, enquanto aqueles que tinham dinheiro, que eram pessoas ricas, depositavam ali no cofre das esmolas o que lhes sobrava, embora fosse uma grande quantia, isso não se discute, era uma grande quantia, mas mesmo sendo grande quantia, era sobra, era aquilo que sobrava. E Jesus atenta para a atitude daquela mulher, daquela pobre viúva. Ela só tinha duas moedas, que não valia quase nada. No entanto, Jesus vai dizer que aquela mulher, que aquela pobre viúva, deu mais do que os ricos. E por que ela deu mais do que os ricos? Jesus vai dizer no Evangelho, porque os outros depositavam o que sobrava, o que era sobra, enquanto que aquela pobre viúva, aquela mulher, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Era tudo que ela tinha. Não era o que sobrava. Aquelas duas pequenas moedas daquela pobre viúva, não era o que sobrava. Era tudo que ela tinha. Mas mesmo assim, ela deu. Ela deu. Isso nos faz pensar em quê? Isso primeiramente nos mostra o amor daquela mulher para com Deus. O amor e a fé que ela tinha. Meu povo, quem ama não dá sobra. Quem ama, dá tudo. Quem ama dar a vida, não dá sobra. Não dá sobra. É claro que aqui a gente pode pensar em vários âmbitos. No âmbito material, né? E aqui a gente poderia pensar, por exemplo, no dízimo, né? Quantas vezes o nosso dízimo é aquilo que sobra? É claro que não está fácil para ninguém. Então, nós temos contas para pagar, os boletos chegam, né? Temos muitas contas a pagar, temos dívidas, temos que comprar outras coisas, alimento, pão de cada dia, roupa para vestir, enfim. Temos as nossas obrigações, temos. Mas quantas vezes, até aquilo que é dízimo ou oferta, nós tomamos a decisão, e aí é diferente. Eu tomo a decisão de oferecer aquilo que sobra, aquilo que me resta. Nada mais. Aí vem a pergunta. O dízimo que eu devolvo a Deus, a oferta que eu dou na missa, é fruto e é motivado pelo amor que eu tenho a Deus, pela fé que eu tenho? O que me move a ser dizimista? O que me move a dar oferta na missa? Agora, nós podemos pensar aqui não somente no âmbito material, financeiro, não. Isso é muito pouco. Podemos pensar em tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. Como no caso da nossa própria vida. Ou então, diante do chamado que Deus nos faz, diante da missão que Deus nos dá.
Como nós oferecemos a Deus? Que amor nós oferecemos a Deus? Quantas pessoas dizem assim, eu não vou participar de nenhum grupo não, eu não vou participar de uma pastoral não. Não, porque eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Não quero gastar a minha vida com isso. Será que isso muitas vezes não pode ser falta de amor e de fé? Eu não vou para missa porque eu não tenho tempo. Ou então a pessoa diz, hoje sobrou um pouquinho vai dar tempo eu ir para a missa. Então hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou para a missa. Espera aí. Você só vai para a missa porque sobrou tempo. A missa não é prioridade para você, e se a missa não é prioridade para você é porque você não ama. Você não ama Jesus. Eu não rezo porque eu não tenho tempo. Você não ama Jesus. Porque não busca a Deus porque não tem um tempo. Não vai à igreja porque não ama. Veja, meu povo. E nós precisamos aprender que quem ama, dá a vida. Se dar inteiramente. Não dá aquilo que sobra somente. Dá tudo, como aquela pobre viúva. Poderia continuar falando aqui muito ainda sobre isso. Mas que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma forma bem concreta aquilo que você é chamado a viver e a intensidade de amor com que você deve amar e dar a sua vida. Que o Espírito Santo nos dê essa graça hoje, a graça de amar e de crescer na fé em Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.